nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O perdão é uma palavra do senso comum, no entanto, não é praticada corriqueiramente. O perdão decorre da lei do amor, que nos recomenda o seu uso como forma de caridade. Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, nos relembra que o perdão é uma forma de amor. Quando diz assim: se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Vale uma reflexão. Perdoar seria o mesmo que desculpar? Nós desculpamos quando nos acontece uma situação em que nos incomoda, mas não nos gera ressentimento. Veja que é uma coisa mais leve. Já o perdão é quando ocorre uma situação, um ato violento dirigido contra nós, algo que causa em nós uma mágoa, um ressentimento, um trauma. Essa situação, esse algo que nos causa essa mágoa, esse ressentimento, normalmente se chama ofensa, que é um insulto, um desrespeito, um xingamento, algo que marca os nossos sentimentos profundamente. A uma ofensa, podemos responder com a vingança ou com um perdão. A vingança, no sentido de que seria um ato de revidar, de agir com justiça, conforme o entendimento de cada um, conforme aquilo que cada um entende como justo, esquecendo-se ou afastando-se da justiça divina. Essa epístola de Paulo aos Colossenses, justamente, vem nos rememorar de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos roga para que nos utilizemos do perdão como forma de amor, como decorrente da lei da caridade. Se procurarmos no Google a origem grega da palavra perdão, encontraremos dois vocábulos: afine, que significa deixar de lado, e apolou, que significa libertar. Ou seja, pela origem grega, perdão seria deixar de lado, libertar. Pela origem latina, perdão seria per, de ir além, e donare, de doar. Ou seja, ir além, passar um pouco, suportar um pouco mais. Deus enviou seu Filho único para nos ensinar a lei do amor, para nos ensinar que diante de uma ofensa podemos responder com o perdão ao invés da vingança. No Sermão da Montanha, o evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 29, nos ensina nos traz a seguinte passagem: a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Essas são palavras de Jesus. Este é um ensinamento que nos traz o conceito de perdão, no sentido de ir além, de suportar mais. A outra face, dita nessa passagem, nos recomenda que ao comportamento ofensivo de outras pessoas, nós o recebamos como um apelo aos nossos sentimentos, como um apelo à nossa capacidade de perdoar, de ir além, de suportar. O evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 41, também traz uma passagem que reforça o conceito de perdão. E diz assim: se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Novamente, Jesus nos traz o conceito de perdão. Aqui, o perdão nos cobra a mente os conceitos de empatia, tolerância, compreensão. Empatia como forma de nos colocarmos no lugar do outro, de nós entendermos a sua condição, o seu momento. O Novo Testamento é repleto de exemplos que nos conduzem ao entendimento de que o perdão nos traz a sensação de alívio, de calma. O perdão é tão importante que Jesus fez questão de inseri-lo no Pai Nosso. No evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 12, nós temos a passagem do Pai Nosso que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas,
como também nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que o Evangelho, além disso, recomenda que amemos os nossos inimigos, assim como amamos os nossos amigos. Realmente, é muito difícil amar o inimigo assim como amamos os amigos, por uma questão de afinidade. No entanto, se nos utilizarmos do conceito do perdão, de suportar, de ir além, podemos, no primeiro momento, tentar suportar, nem que seja um pouquinho, a presença do inimigo, do ofensor, tentar compreendê-lo, tentar entender a sua condição, o porquê ele age daquela forma naquele momento. Isso seria um incômodo para nós, porque nos faz rememorar mágoas, traumas. No entanto, agindo dessa forma, receberemos uma sensação de alívio, uma sensação de peso, a partir do momento que, em cada encontro, nós percebemos que o ofensor já não gera em nós ressentimento. A isso chamamos perdão. Jesus perdoou, inclusive no momento de sua crucificação, quando disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja que naquele momento, todo o povo estava inserido sob o sistema de poder romano, sob o jugo romano. Inclusive os soldados que participaram do seu momento de crucificação. Eles tinham consciência do que faziam, mas não tinham noção, não tinham dimensão do que estava acontecendo na terra naquele momento. Certo que, em dado momento e o momento posterior, a própria consciência lhes cobraria o peso daquele ato. Essa é a lei de causa e efeito, a lei do retorno, que Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, questões 393, 872 e 984. O retorno, não de forma imediata como desejaríamos. Não seríamos nós os executores da justiça divina, mas o retorno através de Deus, que no momento certo vai saber o que é apropriado para cada um. Perdoar não é fácil, mas não é impossível. Para iniciar o desenvolvimento da nossa virtude do perdão, primeiramente, teremos que controlar nossos pensamentos e nossas palavras. Não retribuir ofensa. Depois, relevar a ofensa, até que o silêncio interior se torne constante em nós. A finalidade do perdão é diminuir o efeito danoso, o ressentimento, a mágoa. Poderíamos ver o ofensor como um médico vê um paciente, como uma pessoa doente. Dessa forma, seria mais fácil termos em mente que tratar os outros da maneira que nós gostaríamos de ser tratados deveria ser uma constante em nossos dias. Qual seria o remédio para lidarmos internamente com os ressentimentos amargos? O remédio seria visitarmos todo dia nossa consciência, a fim de limpar esses ressentimentos, retirar dela os pensamentos impuros, lembrarmos na fé, que a justiça divina olha por todos nós e age incessantemente. Lembrar que eu me respeito, eu me amo, cada dia, de dia em dia, vou cada vez melhor. Jesus guia nossos passos, nossos caminhos e cuida do nosso coração. Esse amor próprio é muito importante. Vamos rezar pelos outros. Vamos lembrar que o desenvolvimento das virtudes é uma causa individual. E a isso, a frase do nosso querido Francisco Cândido Xavier é importantíssima. A cada um dou o direito de serem como são. A mim, dou o direito de ser cada dia melhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.